debate final, especialistas na sua última edição. E agora a gente vai escalar a seleção da Copa do Mundo, com os nossos especialistas aqui da mesa e com o nosso especialista de tudo no nosso link lá em São Paulo, o Jô Soares. A gente vai mostrar as posições, algumas opções para vocês em algumas posições, mas claro, se vocês tiverem um jogador que não esteja nas nossas opções preparado pela nossa produção, vocês fiquem à vontade para escalar a seleção. Então a gente vai começar com os goleiros. Vamos ver os goleiros para ajudar a vocês escalarem essa seleção da Copa do Mundo. Vamos para a relação dos goleiros então. Ó, o Lloris, Subasic, o Courtois, o Pickford e o Akinfeev da seleção russa. Esses seriam os goleiros escolhidos pela produção. Eu começo com você, Aguirre, seu goleiro. A ver, agora que veo a Lloris aí, acho que hoje foi um dos erros mais grandes na final da Copa do Mundo. Ninguém fala porque a França ganhou. Sim. Mas me fez lembrar o erro do goleiro de Liverpool contra o Real Madrid. Foi pior ainda o de hoje que esse. Mas como França foi campeão, ninguém fala disso. Então, mas isso para mim descalifica. Perde pontos. Perde que seja o melhor. Courtois, acho que é o nome mais significativo porque fez um grande mundial. Jô, seu goleiro da Copa do Mundo. Olha, uma das minhas especialidades é não fazer lista de especialidades. Mas, já que vocês estão sugerindo... Abra uma exceção, Jô. Eu vou ficar... Perdão? Abra uma exceção. Faça a sua lista. Então, estou abrindo. Obrigado. Eu ficaria com o goleiro que fez aquela gracinha agora no jogo final. E depois eu vi ele no telão se vendo e morrendo de rir. Então, isso não me parece uma pessoa que leve a sua profissão tão a sério. Apesar de eu achar ele muito feio, eu sou obrigado a ficar com o Courtois. Tá certo. Então, o Courtois, 2 votos. Você, Abel? Pickford. Vanderlei Luxemburgo. Courtois. Você, Roger? Courtois também. Bom, então a gente teve aqui 5 votos, né? 1, 2, 3, não, 4 votos por Courtois e 1 voto por Pickford. Se eu votasse, seriam 2. Vamos agora para os laterais. Vamos escolher os zagueiros? Lateral direito? Vamos pro lateral direito, então. Vamos para o lateral direito. A gente tem o Pavard da França, o Vassálico da Croácia, o Munier da Bélgica, o Trippier da Inglaterra e o brasileiro Mário Fernandes, naturalizado russo. Seu lateral, Abel? Pavard. Seu lateral, Vanderlei? Pavard. Seu lateral, Roger? Pavard. Seu lateral? Pavard também. Jô, seu lateral direito? Pavard. Tá certo, o garoto Pavard, uma escolha, né? Do Deschamps. Ele fez um dos goles mais bonitos de toda a Copa do Mundo, contra a Argentina. O lateral Pavard, uma das revelações também nessa Copa do Mundo, escolhido como lateral direito por unanimidade. Vamos agora para os zagueiros. Aí vocês escolhem 2 zagueiros da nossa relação. Nós colocamos aí o Umtiti, o Varane, o Vida, o Kompany, o Alderweireld, o Godin da sua seleção, Aguirre, o Maguire da Inglaterra, o Lovren, o Thiago Silva e o Mina da Colômbia. E aí, Abel? Eu vou 2. com o Maguire e o Varane. Maguire e Varane. Você, Aguirre? Eu vou por Varane e acho que é difícil escolher jogadores que ficaram fora das semifinais. Mas Thiago Silva fez uma grande Copa e Perfeito. escolheria Thiago. Muito bem. Sim. E você, Vanderlei? Varane e Vida. Varane e Vida. E você, Roger? Eu, Thiago Silva e Varane. E você, Jô? 2. Eu fico, bom, com Varane e com o Umtiti. Só que eu nunca sei se é Umtiti ou se é Umtiti. Nós temos um Titi e temos o Tite. Então, 2 Tite. Né? Bom, então Varane e Thiago Silva, hein? Varane e Thiago Silva foram escolhidos os zagueiros pelos nossos especialistas. Vamos lá para a lateral esquerda. Vamos ver as opções que a gente apresenta, mas claro que vocês podem escolher outros jogadores. O Hernandes, ou Hernandes como queira, o Strinic e o Laxalt da seleção uruguaia. E aí, o... Strinic, é brincadeira. É? Tem, pode ser.
Você, Vanderlei? Joga muito. Esse joga muito, marca muito, apoia muito, não tem confusão do lado dele, rápido, as ações rápidas, muito bom jogador. Roger, Estranhete. você? Strinic. Jô, Strinic. A rapidez desse homem é uma loucura. nós temos então aí, por unanimidade, o Strinic como o lateral esquerdo. Vamos agora para os volantes. Escolher 2 volantes também. Nesta relação a gente tem o Kanté, o Casemiro, o Henderson, o Pogba, o Brozovic, o Witzel, o Matuidi e o Rakitic. Começo com você, Diego Aguirre. Eu escolheria a Rakitic. E o outro? Como é que é? Kanté. Kanté e Rakitic, então. Você, Abel. Eu não formaria minha seleção assim, não. Não? Eu também estou achando meio que eu também não Não, fiquem à vontade. Vocês são os A minha seleção é 2 volantes, é De Bruyne e Pogba. Tá bom, então você coloca o De Bruyne e Pogba. Exatamente. Ah, não é que tem que A gente colocou ele como opção de meia. Não. Eu tô... Tá bom, não importa. você escala o seu. Se meu time só ataca, Tá não tem ce- problema. Não, e o time é seu. É. Você que escala. Pra mim é De Bruyne e Pogba. Vanderlei, Eu colocaria o Pogba com o Modric. Pogba e Modric. Você, Roger, A dupla da França, Kanté e Pogba. os dois. É, os dois. E você, Jô? Modric e Pogba. Modric e Pogba. O pessoal da produção está contabilizando os votos, que a gente acabou aqui se perdendo. Daqui a pouquinho a gente traz toda a seleção. Vamos passar agora para os meias. Vamos lá para a relação dos meias para escolher a seleção dos especialistas. A gente colocou o Modric, a gente colocou o Felipe Coutinho, a produção, o De Bruyne e o Cherichev. Esse aí os meias que foram colocados. Vocês fiquem à vontade se tiverem outra opção, Abel. Eu vou dar trabalho à produção. Pode dar. E tem uma coisa engraçada. Os meus 3, eu não vou botar 2, vou colocar 3. Os 3 são camisa 10. O Mbappé, o Modric e o Hazard. Certo. Essa é essencialmente campo. São os Pogba, De Bruyne e esses 3 meias por trás. Você, Agui? Eu tô falando a nível de destaque de Não, Copa do claro, Mundo, entendeu? Claro. No, Modric, sin duda ninguna, puede ser media, puede ser... ¿De qué juega Modric? ¿Cuál es la posición de él? Boa pergunta. É verdade. Eu acho que nem ele sabe direito. ¿Por qué media? Y no... Não, volante. Não volante. no volante. Volante. E não Então, Modric, inteira. sin duda ninguna, fue el mejor jugador de la Copa. Escolhido y estoy absolutamente concordo con esa decisión. Meia, Roger. O Modric. Modric. É o que eu costumo dizer que é a mosca branca do futebol. É o híbrido de meia e jogador de marcação, que consegue fazer os dois setores. Todo mundo procura esse terceiro homem de meio que tem essa capacidade, ele demonstrou na Copa inteira. Vanderlei. Parabéns. O meu É meio isso. campo ficaria bem assim, do jeito que eu gosto que joga, né? Pogba, Modric e De Bruyne. Aí na frente eu teria uma outra situação. Eu jogaria com os 3, com o Pogba um pouco mais preso, com o Modric e o De Bruyne, tá certo? Eu jogaria Mbappé, Lukaku e o Hazard. Para mim seria uma seleção que eu... Tá. Y más. No fundo tá igualzinho. Jô, e aí? É meu meio Só tá campo. mudando- Pogba, só tá mudando- De Bruyne, A gente- Modric. Quem que você escolhe? É assim que... Ou tá quem falando. você queira. Olha, eu gostei muito do que o Vanderlei acabou de incluir, que é o Fortão lá, como é o nome, meu? De Bruyne. Lukaku, O Lukaku vai dar na Não, mesma coisa. Só mudar Lukaku. um jeitinho ali que vai dar na mesma coisa. Lukaku. Lukaku. Lukaku e Modric em qualquer lugar. Tá bom, tá escolhendo aí os melhores, como E eu fez. também não gostaria de deixar de fora, por exemplo, um sacrificado, que foi o Felipe Coutinho. Mas é um timezinho desse. Você colocaria o Felipe Coutinho na sua seleção, Jô? Você encontraria Eu um lugar para colocaria. ele? Vocês podem me bater, mas eu acharia um lugar para ele, porque dentro da seleção brasileira foi talvez o único que realmente não me decepcionou. Agora, isso é uma opinião de quem não sabe coisa nenhuma. Ou sabe eu sei muito? Que tendo ali quem eu quero mesmo lá, Modric e esse Lukaku. Lukaku também pela sua atitude super esportiva, quando iam marcar um pênalti contra ele
e ele falou, não foi pênalti, não foi pênalti. Eu acho que aí, com todo respeito, precisa ter muito culhão para ter uma atitude dessas. Então, em admiração ao tipo de futebol que eu acho que deve se jogar, eu fico com ele. Vamos continuar então. A nossa seleção ficou Pogba, Modric e De Bruyne. E vamos agora para os atacantes, para a gente fechar a seleção dos especialistas aqui no Fox Sports. A gente tem que escolher 2, é isso? São 2, então, atacantes desse aí, e depois tem mais um. Depois tem o chamado centroavante. A gente tem o Mbappé, o Griezmann, o Asa, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Perisic. Eu começo com você, Jô. Mbappé, Griezmann, Asa, Cristiano Ronaldo, Neymar, Perisic ou qualquer outro? Cristiano Ronaldo, mas sem a menor sombra de dúvida. Cristiano Ronaldo. E mais um. Cristiano Ronaldo e mais um. Além do Sim. Cristiano Ronaldo. Mbappé, Griezmann, Asa, Perisic. Não, eu vou votar no Neymar. Você vai com o Neymar. Então tá bom. Cristiano Ronaldo e Neymar, escolhas do Jô. Vanderlei. A minha, Mbappé, pelo que eu armei aqui, seria o Mbappé com o Hazard. Certo. Pela maneira como eu mexi aqui. Ok. Né? Mbappé e Asa. É meio igual que eu já falei, que estavam com 3 meias. A minha seleção tinha que ter o Mbappé também. E o Azar. Não sei aonde. Bom, então o Jô tá querendo colocar o Mbappé, o Felipe Coutinho. A gente vai achar um lugar, Jô. Daqui a pouquinho a gente vai pro centroavante e a gente acha um lugar. Você ficaria como, Abel? Eu já tinha dito, porque a nível de formação, né, falei que teria 2 volantes, o Pogba e o De Bruyne. Mbappé, Modric e o Hazard. Certo. Quer dizer, que tá Só a maneira que é o que eu encontrei. Tá batendo tudo com ele, tá tudo igual. Só a formação que tá. Certo. Mas a bagunça a gente ajeita. Agora, depois, quando terminar a votação, eu falo um detalhezinho. Já. Diga lá, Gui. Você escolher aí 2 atacantes. É difícil escolher só 2. Mas falta o atacante de área ainda. Falta um atacante. Falta um de área ainda. Que eu já sei quem é o atacante, mas daí... Eu acho que eu sei quem você vai falar. Sim, vou falar depois. Mas aqui, por isso, é difícil deixar fora a Griezmann. Mas Mbappé e Hazard foram espectaculares. Claro. Pero Não dá para ir 3, hein? não dá para ir 3. Por isso que Griezmann fica fora, pero não é justo. Você tira o Não é Griezmann? justo. Não é justo, é Não é verdade. justo, não é justo. Você coloca aí então o Mbappé e o Hazard. Mbappé e Hazard E já você falou. Griezmann aí... Mas te juro que a minha ideia era botar o Hazard de atacante, como ele jogou no último jogo, de falso 9, aí para sim. botar mais alguém ali. O Griezmann às vezes é falso 9 no Atlético de Madrid. É verdade. Roger. Quer dizer, na nossa cabeça treinadora, existem dois tipos de escolha. A escolha daqueles que foram o destaque, e a escolha daqueles que a gente idealiza como formação, né? E também a minha vai vir ainda como a que eu escolhi anteriormente, com o tripé de meio que eu escolhi, os 3 jogadores de meio. Para mim é Mbappé de um lado para velocidade e o Hazard do outro para ser o meia de fora para dentro. Fora para dentro, né? Então ficou aqui. Olha, cada vez se assemelha mais a função de treinador, de técnico, com a de diretor de teatro. Você tem que escolher um tipo de ator para fazer um tipo de papel, mas aí ao mesmo tempo você diz, mas aí eu vou ter que abrir mão de tal ator em tal papel. Às vezes é uma dúvida que você erra. E aí só que não dá para corrigir, né? Eu acho que vocês, às vezes, durante o jogo, devem se encontrar em situações semelhantes, né? Por que eu chamei fulano e não chamei cicrano? Não tenho dúvida. Ô, Jô, aí no teatro não tem substituição, né, Jô? Esse é o grande problema. Não tem jeito. Bom, vamos passar. Ficou então o Mbappé e o Hazard. A gente colocando os votos de vocês, Mbappé e o Hazard. Vamos agora para centroavante. Vamos ver a opção aí que a produção está colocando pra gente. O Lukaku, que o Jô já colocou no time dele, o Harry Kane, o Mandzukic e o Suárez. Você vai sair dessas opções aí, Agui? Eu saio, sim. Para mim, Cavani fez uma grande Copa do Mundo, machucou e quando era decisivo, então jogou solamente
4 jogos, pero fue decisivo, ¿no?, en la clasificación en un juego con Portugal, marcando os 2 gols. Então, eu escolho a Cavani. Você, Roger? Quem? Harry Kane. Harry Kane. Vanderlei. Lukaku. Lukaku. Jô, seu centroavante, você colocou o Lukaku, né? Lukaku. Mas eu também queria abrir um lugar aí pro Cavani, porque eu acho... Você A pode, gente Jô. não pode jogar com 12. Ah, não, se você pode. O Vanderlei uma vez fez aquecimento com 12, então vamos fazer o aquecimento com os 12 também, ô Jô. Eu deixei você por último. Não, mas apenas. claro que é o Lukaku, mas lamentando muito. Eu deixei você por último, porque eu acho que você vai escolher o Giroud. Não, não. Eu vou escolher o Mandzukic. Mandzukic? Até porque é um jogador de uma função extraordinária dentro de qualquer equipe. Você vê que pela Juventus ele joga pelo lado do campo. Pela Né? China. E hoje ele aparecia por dentro, ele aparecia por lado, ele aparecia por trás dos atacantes. Então, até para ter 3 jogadores na minha seleção da Croácia, eu coloco. Não só pela Você qualidade. coloca o óbvio, Mandzukic. Mandzukic. Só que eu queria explicar uma coisa. A gente fica sonhando com esses jogadores. E, de repente, foi colocado aqui o Thiago Silva, fez uma Copa fantástica, né? E, pô, é uma pessoa adorada, Sem dúvida. amigo, mas a gente tem que tentar premiar, né, aqueles que chegaram ali numa quarta final, de final, semifinal, né, numa semifinal. Semifinal. Porque muitos outros jogadores também mereciam estar ali, né? Tiveram um ou 2 jogadores do México, fizeram uma Copa também muito O próprio boa. Ochoa fez uma grande Copa, o goleiro. Exatamente, tem muita gente, né? Sim. Muita gente fala do Mina. Eu procurei deixar de lado, né? Porque tivemos alguns jogadores brasileiros. O Casemiro fez uma Copa extraordinária. O dia que ele não jogou, nós vimos o problema que foi, né? Se tivesse que formar só... Quando eu montei a seleção, minha cabeça vai de técnico. Uma cabeça de... Por exemplo, eu posso fazer ali o Pogba com De Bruyne. E posso fazer o Mbappé com Azar. o De Bruyne e o Hazard e o Lukaku. E eu posso fazer um volante, que é o Pogba, que tanto funciona como primeiro, com o Modric e o De Bruyne. Então, gira a cabeça do técnico, né? Por exemplo, o Kanté, o Kanté é sensacional, mas pro meu gosto de jogar, da bola sair, da bola trabalhar um pouco mais a bola por trás, aí um pouco mais redonda, com mais qualidade, o Modric e o De Bruyne, para mim, são... Mas se a gente não puder ter eles, a gente quer o Kanté, né? Pô, claro! Correndo. O Lukaku... Da sua Kanté não tem mais ainda também, tem mais bons jogadores. Tem. O Lukaku acabou ganhando como o atacante. A gente vai agora para a escolha. Eu acho importante também as justificativas nesse ponto, até maiores, com relação ao treinador desta Copa do Mundo. A gente colocou aí o Deschamps, o Dalit, o Roberto Martínez, o espanhol da seleção belga, e o Gareth Southgate da Inglaterra. E claro, vocês podem ficar à vontade para escolher o treinador que vocês quiserem, mas a gente está analisando o trabalho na Copa do Mundo. Eu vou te falar só uma coisa. Eu acho que nenhum desses aí, se você pegar do momento que entrou até agora, ninguém fez um trabalho como o Tite. Isso aí que fica muito claro. Nós pegamos um cabeça, tronco e membro fora da Copa do Mundo. Foi como ele pegou, né? E eu não vou entrar em detalhe aí, porque eu já falei que pelo também a série de problemas que teve, que enfrentou, fazendo renovação que... Poxa, você está vendo a equipe da França? Eu fico com o Deschamps. Como eu falei ontem. Você, Aguirre? Eu fico com o treinador da Croácia, com Dalit. Porque ele também pegou um time com muitas dificuldades, talvez parecido a Tite. Exatamente. E ele só tinha um jogo para fazer e classificou. E ele foi finalista na Copa do Mundo por primeira vez na história. E o mundo ficou surpreso com Croácia jogando na final. Então, o treinador tem muito mérito e eu dou para ele o prêmio. Roger? Teria argumentos para escolher os dos 2 treinadores. Né? O argumento de quem pegou um trabalho às vésperas da Copa do Mundo e teve um trabalho de recuperação muito grande, como, né, o treinador da Croácia.
assim também como quem, embora com 6 anos, passou por um processo de renovação e a gente sabe como é difícil um processo de renovação. Chegando, né? E chegando Final, em competição e em competições. E foi muito questionado também, né, à frente da seleção francesa, mas pelo título o Deschamps. Vanderlei. Eu fico com o Deschamps já. Eu acho que o Deschamps ele tem um trabalho, ele tem início, meio e fim. Ele começou há 6 anos atrás e terminou com uma conquista de Copa do Mundo, perdeu uma Eurocopa, saiu remontando o time, foi buscar um lateral, foi buscar outro lateral. E foram muitos problemas. Foram muitas dificuldades. Deixou um cara talentoso que questionou ele na entrada da Copa do Mundo, deixou ele esnucado com a França. O Rabiot. Pô, deixou o cara esnucado, Mas o cara sai fora, né? Com o Benzema foram problemas. Isso, foram diversos sérios. problemas. De Eu acho. federação, até de governo, coisas sérias. E ele administrou Segurou. muito bem. E o Roger colocou, cara, a renovação dele foi muito bem centrado, sem aquele negócio, jogou hoje, jogou mal, está saindo. Não, ele apostou. E você vê a importância dele, porque tu viu o carinho dos jogadores com ele depois do jogo. E é uma seleção que tem pelo menos mais uma Copa, né? Com certeza. Pelo menos. O treinador, para mim, da Croácia, Dalit. muito bom. Ele fez uma Copa do Mundo excelente, estava quebrado como é que o Tite pegou o Brasil, né? Totalmente fora. E um jogo ele conseguiu botar e botou, e veio para a Copa, fez um trabalho. E já o treinador da Bélgica, ele quis mais, vou falar o meu pensamento. Eu acho que ele tentou fazer mais coisas que cabia na seleção da Bélgica. Ele vinha com um esquema definido para a Copa do Mundo e, de repente, ele começou a achar que ele conseguiria fazer mais coisas, mexendo muito mais na equipe, mudando a equipe, descaracterizando um pouco a equipe para fazer alguma coisa diferente e acabou descaracterizando um modelo que ele tinha achado. Ele começou com 3-4-3, não é isso? Que ele começou jogando a Copa do Mundo com 3-4-3, descaracterizou para uma linha de 4 para criar uma surpresa, depois voltou, depois lançou o De Bruyne, não sei o quê. Acho que ele mexeu muito dentro de uma Copa do Mundo para uma equipe que vai para ganhar uma Copa do Mundo, entendeu? Achei que ele quis botar uma importância maior que o técnico, assim, eu ver, deve ter para uma Copa do Mundo. Você tem que ter, por exemplo, a França, ela tinha o quê? Um padrão, né? E as alternativas era aquela que o técnico usava. A grande verdade, essa Copa, tem coisa mais para frente que eu vou falar mais tarde, mas ela mostrou coisas assim, muito, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, pô. A gente viu a última Copa, né? Mesmo as outras Copas, vamos tirar que foi daqui no Brasil, né? Como é que ficava o povo, né? Não teve aquele glamour, né? Tu dá para imaginar assim, pô, a final da Copa do Mundo foi Croácia e França. Sim. Aí quando tu pensa, tá bem, tu pega uma Alemanha e França, não tem um Brasil, não tem uma Alemanha, não tem uma Itália, não tem uma Espanha, uma Argentina, ela perde um pouco o peso. E como nós não estávamos, por detalhes, a verdade é essa. Nós somos treinadores. Bom, você não tem que mentir para o teu jogador aquilo que foi o jogo, como foi o jogo. Ó, nós não temos que falar nada, nós fomos absolutamente dominados. Acabou, meu. Os caras jogaram mais. Tu não tem desculpa, tu não tem que enganar torcedor. Nós perdemos para a Bélgica da maneira que nós poderíamos ganhar. Porque essa oportunidade, os gols que eles fizeram, nós tivemos chances, coisas mais claras. É que a bola não sobrou, a bola não entrou, pronto. Agora, sinceramente, glamour, né? Nós vivemos, você vive, todo esse pessoal aí vive, né, do futebol, nós vivemos de futebol. Cara, não tem um glamour, não tem aquele entusiasmo. Isso que você está falando, a gente vai aprofundar. Deixa eu só fechar os treinadores com a opinião do Jô para a escolha do treinador. Aí a gente fecha a nossa seleção. Mas eu acho que esse assunto. Esse assunto é interessante para a gente falar. A gente vai aprofundar sobre isso. Jô, a sua escolha de treinador nessa Copa do Mundo? O da Croácia, até pelo fato geográfico, histórico, do nível de estresse que todas as famílias ali passaram. E eu acho que ele realmente implantou um estilo de jogar que me agrada, gostei muito e achei também, isso que eu acho que foi o Abel que falou, da afinação entre técnico e jogadores, que tem um ponto certo de chegar nele.
Vanderlei, você queria falar sobre o que o Abel levantou agora e eu queria jogar uma pergunta para vocês também, né? Se você está dizendo que não teve o glamour, não foi uma Copa com uma final com equipes mais tradicionais, aí eu pergunto, não foi uma grande Copa? O que faltou nessa Copa? Mas, por favor, Vanderlei. Não, eu vou entrar na linha do Abel. Presta atenção. Nós estamos aqui jogando uma final com todo respeito. A França e a Croácia chegaram por mérito, não pediram passagem para ninguém, nem pediram favor a ninguém. Chegaram porque foram passando por cima dos caras e foram jogando. Mas quando você vê uma Alemanha, uma Espanha, tá? Uma Argentina, uma Itália que não vê a Copa do Mundo, uma Holanda que não vê a Copa do Mundo, você começa a querer entender o que está acontecendo no futebol. O que está acontecendo no futebol? Você está todo mundo achando que está muito legal? O futebol está muito ruim. Nós não tivemos uma Copa do Mundo que você pode dizer, essa foi a Copa do Mundo, melhor Copa do Mundo do mundo. Nós vimos uma Copa do Mundo com 10 jogadores jogando em 15 metros, uma Islândia jogando em 15 metros, dificultando o adversário. Não vi novidade nenhuma, não sei se vocês viram alguma novidade de alguma coisa que nós estamos aqui discutindo, não houve novidade. O que tem que discutir é o futebol. Será que 48 países jogando na próxima Copa do Mundo, será que nós vamos ter mais seleções de qualidade correndo o risco de sair na primeira fase? Porque se você joga em 15 metros, você não consegue botar a bola para dentro, você vai ter mais risco ainda. Então, eu acho que nós temos que entender o seguinte, o que está acontecendo com o futebol para que essas seleções possam ter ficado tão precocemente desclassificadas, porque não é uma seleção, não é uma. Eu quero... Não é isso, são 5 ou 6 seleções legais, entendeu? Perfeito o que você está falando. Né? Na fase de grupo, na primeira fase de grupo, os 3 jogos, só vi 2 seleções realmente jogarem futebol que me encantou. Uma, vamos lá, mais ou menos, da Bélgica. França e México. Não teve... A Bélgica estava ainda ali. Não teve nada que chamou atenção. Não. Jogar bola, nem a nossa. Também acho que na primeira fase não fez nenhum jogo de empolgar. Nós falamos, Abel, você lembra que nós falamos assim, o México jogar do jeito que está jogando, bate campeão, porque ele fez um jogo maravilhoso contra a Alemanha. Você lembra o jogo com a Alemanha? O México passou por cima da Alemanha. Deixa eu colocar o Aguirre e o Roger nessa conversa também. Então, aqui está o Vanderlei e o Abel falando, eu tô tentando processar o que eles estão dizendo para formar uma opinião. Né? Eu não consigo encontrar elementos, né, assim, agora, nesse momento, para tentar explicar o porquê que a Copa não foi do brilhantismo ou do protagonismo que a gente imaginava que teriam as principais seleções. Bom, então, mas você também acha que não foi uma Copa? Faltou alguma coisa? Não foi uma grande Copa, não foi uma grande Copa do ponto de vista, né, do protagonismo das seleções tradicionais. Perfeito. Mas ela tem que nos dizer alguma coisa. O que eu confesso que eu não sei precisar. Talvez da gente, de uma adaptação que a gente estava falando lá da Copa da Espanha, da Alemanha, da posse de bola, né, hoje com a menor posse de bola e as transições acontecendo. O que isso está querendo sinalizar? Que a gente tem que se adaptar mais rápido ao que está acontecendo de um ciclo para outro. Que a gente deve resgatar continuar resgatando o nosso jogo e investir no nosso talento individual, mas também que a gente tem o dever de encontrar essas alternativas de um momento muito mais rápido do que anteriormente acontecia. Era mais distante, muitas vezes, o ciclo de uma seleção vitoriosa de uma Copa do Mundo, ela perdurava para o próximo. E hoje está muito mais rápido essa mudança. A Alemanha, que foi campeã no ciclo anterior, não passou da primeira fase. Né? E eu acho que isso vai acontecer mais. Mas, Roger, falaram que... O time é muito parecido, cara. Teu time tem uma transição rápida. Teu time jogava, falamos nele aqui outro dia. Eu falei, pô, me ajuda, senão os caras vão meter o pau nessa hashtag aí. Teu time jogava com o Kenny e o Dudu. Sim. Peraí, camarada. Teu time tem transição, teu time é vertical. Né? Isso a gente tá vendo. Aguirre, você está só ouvindo. Sim, ouvindo. Y muy interesante lo que les están falando. También estoy procesando toda la información y es así, concordo absolutamente. Es una cosa que yo quiero un detalle, porque nos falamos mucho de pose de bola o de presión o de táctica de 3, 5, 4, no importa los números. Pero una de las conclusiones que yo tiro de esta Copa del Mundo
es la importancia, lo decisivo que fue las bolas paradas. Se você analisa... Você está falando, eu posso colocar uns números para você? Vamos colocar uns números aqui na bola parada, para a gente continuar essa conversa. Olha só, olha os números aí. Ó. Nós tivemos em 2018 169 gols marcados, 72 de bola parada, 42,6%. Em 98, ó, 171 gols marcados, 62 gols de bola parada, 36%, 36,2%. E essa Copa foi um recorde. Foi decisivo. Se você analisa a Francia, como está, é campeão, eliminou a Uruguai com uma bola parada, eliminou a Argentina também com uma bola parada. Hoje, Bélgica. Também. E hoje ganha. Tem a bola parada. A bola parada foi absolutamente decisiva. Inglaterra também passou todas as fases com a bola parada. Então, una de las conclusiones que yo tiro, independientemente de las posiciones tácticas o las ideas futbolísticas, cuán decisiva fue en esta Copa del Mundo, que nos tenemos que también estar atentos a esa incidencia que tiene a bola parada. Y después, respecto a Copa del Mundo, yo gosté porque la Copa del Mundo es espectacular, pero yo sentí que me decepcionaron las grandes selecciones. Antes del comienzo del Mundial, esperaba a Alemania, a España, juegos decisivos en las semifinales, y no aconteció. Entonces, fue una Copa del Mundo con sabor a poco, o sea, esperaba otra cosa. Foi falado, eu não sei quem não lembra se foi falado aqui ou se nós vemos alguma coisa, mas foi discutido aqui sobre o aspecto físico, envergadura. Nós falamos sobre isso. Envergadura do atleta que é europeu. Ele está mais alto, está mais forte. Cara, se você pegar a final da Copa do Mundo, nós tínhamos uma porrada de guarda de maquete. Uma porção de guarda de maquete jogando, cara. Então, esse negócio de dizer que nós temos que ir lá agora ficar, porque nós temos que crescer, ficar forte, essa discussão veio de 1900 antigamente, já teve no Brasil essa discussão aqui. Pô, porque jogador com menos de 1,80 m não jogaria. Abel jogaria, eu não jogaria, pô. Então essa coisa não existe. O guarda de maquete tem espaço, até porque a final foi uma opção de jogador pequeno. O que eu entendo é o seguinte, que nós começamos a colocar o goleiro a trabalhar com os pés. Todos os treinadores de goleiro, nós começamos a pedir para que eles trabalhassem os caras a dominar a bola, começar a jogar. Tá fechado, volta com o goleiro. A Holanda deu um exemplo para o mundo, que a Holanda trazia o adversário para cima dela, quando chegava no zagueiro, ela voltava para aquele goleiro canhoto que jogou no... Ele fazia uma diagonal lá. Jogou no Manchester. Van der Sar. Aí começava tudo de novo e começamos a botar. E as bolas paradas existem. O percentual é um percentual altíssimo. Nós vamos ter que começar a trabalhar o goleiro, o Roger sabe do que eu estou falando, a trabalhar no percentual estatístico da onde as bolas paradas têm as incidências. O percentual, para o goleiro possa ter, não aquela coisa só da participação do goleiro como goleiro, ele atuar também através da estatística onde as bolas vão estar caindo. E isso vai ser uma mudança que vai acontecer, porque não existe. Abel foi zagueiro, Roger... Camarada, se bater a bola ali com o atacante correndo contra o gol, os caras chegando aqui, dá aquela rasquinha, a bola for bem batida e tiver um bom batedor de bola parada, não adianta que a bola vai entrar, meu camarada. Roger, deixa eu segurar você um pouquinho para a gente voltar nesse assunto. Eu quero perguntar para o Jô, mas eu quero uma outra visão sua da Copa do Mundo, Jô. Como é que você viu essa Copa do Mundo? O que te chamou mais atenção como um todo nessa Copa do Mundo, Jô? Achei que ela foi assustadora para todos da profissão de treinador. Todos meus amigos estão aí e os que não estão, todos vão ter que parar para pensar, para rever a sua profissão, porque ela mudou. A profissão realmente mudou. Tem uma série de coisas que não eram levadas em conta, que vão ter que ser levadas em conta e vice-versa. Para mim foi a coisa mais assustadora, apesar de não ser treinador, foi essa visão que vai ter que mudar inteiramente em relação ao jogo, em relação aos diretores de clube, em relação aos jogadores. Mudou mais para os treinadores do que mudou muito mais para os técnicos, treinadores, do que para os jogadores ou para o jogo em si. A profissão está em perigo, do meu ponto de vista. Tem que ser revista totalmente e sem nenhum
preconceitos ou conceitos já estabelecidos, porque nada significa nada. Tem que começar de novo. Devo dizer para vocês Ô, Jô, que vocês têm uma batalha imensa pela frente. Ô, Jô, então eu queria que você me explicasse, fosse um pouquinho mais claro, nisso que você define o treinador, em ter que mudar tudo. Eu gostaria que você explicasse a que níveis você está se referindo. Eu acho que em todos os níveis, mas principalmente ao nível de encarar o novo sem medo, sem achar que aquele medo possa ser uma coisa que vai perturbar uma maneira de agir. Eu estou aqui conversando com vocês, às vezes eu sinto que vocês têm medo de algumas mudanças, não sei quais são elas, não sei se é medo de sacudirem um pouco uma caixinha de vocês, não sei dizer. E eu conto entre vocês aí em pessoas que eu estou conhecendo hoje praticamente, como o Roger, mas conheço muito o Abel há muito tempo, conheço o Vanderlei há muito tempo. São pessoas que eu gosto e que eu admiro. Então, quando eu vejo essa necessidade de mudança, se eu soubesse qual era, te juro que eu dizia imediatamente para vocês, eu não sei, mas eu vejo essa necessidade. Se eu soubesse qual é? Jô, se você está colocando que há necessidade de mudança, primeiro você deveria saber qual mudança que deveria ser feita. E não, porque eu também, não sou profissional, não sou da área. Peraí, amigo, quero te dizer outra coisa. Eu respondo até pelos dois mais jovens, né? Vocês me permitem isso, mas aqui com o meu amigo aqui do meu lado, nós não temos medo de nada não, camarada. Nós não temos aqui medo de nada. Eu sei que não. Mudar, de nada. Não temos medo de imprensa, não temos medo de torcida, não temos medo de jogador, não temos medo de mudar, não temos medo de errar a estratégia, não temos medo de errar a escalação. Isso aí é... Maravilha. Mas peraí, você falou que tem que haver uma mudança. Então, se você explicasse a mudança, eu ficaria mais contente. Que mudança é essa? A mudança da transição, jogar espaço pequeno, de marcar alto. Isso tudo já existe aqui, ó. Tudo aqui é estudante, os caras estudaram, cara. Abel, se eu soubesse, eu te diria. Você não foi claro. Nem posso ser claro, não tem como ser claro. Eu só observo o seguinte, que o futebol está passando por uma imensa mudança. E não é só uma mudança, são várias mudanças que de repente acontecem ao mesmo tempo. Então eu só digo o seguinte, cautela, continuem prestando atenção, porque a coisa está mudando. Deixa eu... Em que nível ou como, não sei. Junto com o Abel aqui nessa Estou falando com um papo de quem gosta. Não, você que você gosta de futebol, eu sei que você adora futebol. Não, de vocês. Não, eu sei que você gosta da gente. Não, eu sei que você gosta da gente, não tem nenhuma dúvida. Só entrar aqui, porque eu vou chegar. É que existe uma discussão no Brasil, Jô, muito clara, de que nós temos que aprender futebol com alguém. A imprensa discute muito o técnico brasileiro, que nós temos que ir lá fora aprender futebol, de uma certa maneira lá fora, aprender o que eles estão fazendo lá fora. Nós não precisamos. Você sabe que eu sempre fui contra isso. Nós estamos então é isso que eu vou chegar lá. Nós somos totalmente contrários, porque nós sabemos muito de futebol. Respeitamos todos os modelos de jogos que existem no mundo, a cultura de futebol da França, da Espanha, da Inglaterra. Respeitamos, mas nós sabemos a nossa e conhecemos a deles, que é muito importante. O problema é que não existe, está se falando muito do futebol, tem que ter novo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não tem que fazer, o que estão estragando o futebol. Em vez de procurar fazer o que está acontecendo, que é novo, que é isso, que é aquilo, ver o que está acontecendo para estragar a essência do futebol. Essa, para mim, é a grande discussão. Concordo. Porque nós conhecemos tudo de futebol. Agora, o futebol não está belo, não está bonito, não está sendo uma Copa do Mundo da maneira como eu sei. Porque as seleções consideradas melhores estão? Por que será que jogar no campo de menor é melhor para uma Copa do Mundo? Uma série de coisas estão sendo discutidas e que, ao meu ver, em vez de beneficiar o futebol, trazem prejuízo ao futebol. Então, eu venho discutindo há muito tempo, esses rapazes que estão aqui, esse aqui foi meu assistente.
excelente, sabe tudo de bola. É um dos mais trabalhados. Eu falava pra você, não falava pra você? Eu achava, rapaz, tu é foda. Esse aqui foi meu jogador. Então, eu falava pra eu falava pra você, pô, tu é foda, tu sabe pra cacete. Tu bota pra treinar aqui, ele fazia, bota aqui estudioso. E, pô, terminava o treinamento, que anotava tudo, fazia aqui no show. Um dia eu liguei pra ele, vem cá, você quer ir comigo? Ele falou, não, professor, já tô pronto pra começar a minha vida. Eu falei, pô, beleza, vai começar por aí, que é a tua hora de começar a buscar o teu espaço. Então, existe uma coisa que é o novo e o moderno, cara. Estão querendo fazer um futebol moderno como se o futebol fosse o novo, moderno fosse o novo. Futebol não tem nada de novo no futebol. Futebol é antigo. Futebol já foi inventado, não tem como reinventar. Agora, o que é moderno que vai beneficiar o futebol? É a discussão do time, do jogar futebol, estratégia, isso nós sabemos. Ou é a estrutura que você tem para você ter um atleta melhor qualificado dentro do campo, melhor qualidade de treinamento, melhor qualidade disso, melhor qualidade física, melhor tudo para que ele possa jogar o futebol. É essa que vem. Agora o cara vem assim, tu não conhece isso. Quem não conhece nada, nós conhecemos tudo. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu falo com propriedade de brasileiro que adora esse negócio, tem 66 anos de idade, 52 de futebol. Tem 52 de futebol. O Zagallo, em 1970, e ninguém dá essa moral para ele, fez uma das maiores evoluções táticas do mundo que se joga até hoje. Zagallo fez 3 zagueiros, sem ter 3 zagueiros, colocou o Everaldo, que não passava nunca, sendo 3 zagueiros. É uma evolução do futebol que se joga até hoje. A Europa fazia 3 zagueiros sempre com lateral. O Zagallo começou em 70... Ele já fez isso em 58. Começou a jogar volante de qualidade com o Gerson e o Clodoaldo. Volante de qualidade, 2 volantes de qualidade, o Gerson com o Clodoaldo. Tinha Jairzinho, Rivelino... Tostão e Pelé. Não, Jairzinho, Pelé e Rivelino. Que é o que faz? 4-2-3-1. Jairzinho, Rivelino, Pelé e Rivelino. E o Tostão, que todo mundo fala do Messi, todo mundo fala que o Hazard jogou dessa forma agora no segundo tempo do jogo contra a Inglaterra, como um falso centroavante. Caramba, nós estamos falando de 1970, cara. E se pratica isso hoje, com a dinâmica de hoje. Onde é que nós estamos sem o conhecimento tático do mundo? Nós conhecemos tudo que acontece no mundo. O que nós temos que entender é que nós temos... Eu vou falar de Brasil, sou brasileiro. O futebol brasileiro precisa trabalhar em cima da sua essência, das nossas características, trazer o moderno para cima das nossas características. A partir do que nós evoluímos o moderno em cima das nossas características, ponto. Nós vamos voltar, como o Tite fez. Ele pode ter errado aqui um pouquinho ali, não é crítica, porque nós não criticamos o Tite aqui. Pouquinho. O Tite... ele vai ver, fiz isso aqui, na próxima ele já não vai fazer mais. Poderia ter jogado dessa forma, poderia ter feito um pouquinho aqui, porque ele sabe, ele pegou o negócio e viu, entendeu? Então nós sabemos aí. Então esse negócio, eu entrei no caminho, Jô, sabe por quê? Existe uma cobrança muito grande de que o futebol está acontecendo muita coisa, não está acontecendo absolutamente nada que eu vejo de moderno. Que está moderno, que está isso, está aquilo. Você vai olhar o jogo... Depois dessa campanha do Tite, já vieram falar de novo que tem que ser treinador estrangeiro, essa coisa Cara, toda. tá louco. Ganhou 5 vezes. Tá louco. Né? Acho que precisa se respeitar um pouquinho mais. Nós estamos aqui valorizar 4 mais o técnicos profissional. aqui. Nós estamos 4 técnicos aqui. Esse é mais ou menos jovem, esse aqui é jovem e 2 mais experientes e o Jô que é o técnico especialista. Tá certo? Não, eu só entro com a compra do ingresso. Vamos ver assim aqui. O que agora? Nós vamos terminar uma Copa do Mundo aqui. Nós vamos terminar uma Copa do Mundo, se fala muito. O que teve de moderno no aspecto tático da Copa do Mundo hoje que nós não conhecíamos? Não teve muita coisa. Eu costumo dizer que é cíclico. Né? Como o Vanderlei falou, na Copa de 58 se fazia, o Zagallo se fez, na de 70 se jogou com um falso 9 que o Guardiola usou com o Messi no Barcelona e se dizia que era moderno, que era atual. Há pouco espaço para evoluções táticas no futebol. Né? E essas evoluções elas são cíclicas. Um dia se jogava com um centroavante de área muito alto, o outro com um centroavante mais baixo, com 2 pontos, com 2 meias. E isso vai voltar de acordo justamente com aquela seleção ou com aquela equipe que se destacar. Eu acho importante a sua visão, Agui, porque você é um técnico estrangeiro no Brasil, conhece o futebol do Brasil como jogador, como treinador, conhece o futebol da Argentina, conhece o futebol do Uruguai. Eu queria a sua visão sobre essa conversa toda. No, concordo absolutamente con él. No tuvimos nada que nos dejó sorpresas en esta Copa del Mundo, algunas ideas que tal vez pensábamos que eran as verdades, como falábamos, lo de pose de bola, todo eso
mudó, pero no teve ninguna situación diferente a todo lo que tenía acontecido antes. Yo tuve la suerte de tener a Abel como entrenador no Inter de Porto Alegre mucho tiempo atrás. Y sin duda ninguna fue un dos melhores entrenadores que eu tive em minha carreira, a nível pessoal. Já jogávamos com 2 jogadores abertos? Maurício e Edu Lima, e ele e o Nilson de atacante. Por isso, 30 anos depois se joga igual. Igual. Que tem de diferente? Nada. Pero agora parece que o futebol é de computador, de máquinas, e não, é a mesma coisa. Precisa qualidade dentro do campo, trabalho, seriedade, motivação. Temos sim, né? Mais informações, né? Mais informações. Isso, claro que Mas sim. então o que faltou para o Brasil? Faltou craque, mais craques na seleção brasileira? O que faltou para o Brasil? para mim faltou detalhe. Theo, nós não podemos dizer que um jogo ele foi resolvido em alguns minutos, mas a supremacia, a Bélgica foi extremamente superior. Não foi. Eu vou falar uma coisa aqui, Não foi. em cima da tua pergunta, que essa pergunta é básica. Com respeito, obviamente, até pela amizade que nós criamos e ao jornalista, que a pergunta sempre procede. O que faltou? É o que faltou. Você não gol por quê? Por que fulano é melhor do que ciclano? Por que sempre tem aquele porquê que o jornalista está sempre questionando por quê? Porque A gente aprende isso no jornalismo. É porque é jornalismo. Aí, Onde, por quê? Isso, é porque. Não estou Sim. não tô criticando. Não, é o que eu estou colocando. O porquê porque é aí você base. vê, por que o Brasil não ganhou? Porque o primeiro futebol tem a coisa que é Tem capricho. Tem algumas coisas que não. Agora, eu faço uma aposta com vocês aqui hoje. Isso aqui. O Brasil é o próximo campeão do mundo na próxima Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque o futebol é assim. Quando eu comecei a comentar para vocês aqui, está gravado, pode estar gravado no meu canal de YouTube, está gravado no programa que eu fiz por aí. Eu falei, o Brasil ganha essa Copa, ganha a próxima Copa do Mundo. Você falou aqui. E para mim o candidato é a França. Sabe por quê? Porque você ganha uma Copa do Mundo se mantendo a base, a estrutura para a próxima Copa do Mundo. A história das Copas do Mundo mostram isso. O campeão de 66, o perdedor de 66 do Brasil, que foi execrado em 66, foi o campeão de 70, que o Tostão estava na reserva, Carlos Alberto Torres estava na reserva, o Gerson estava na reserva, estava todo mundo lá, mas estava na Copa do Mundo. O campeão de 94 nada mais é do que o perdedor de 90. Então, se você pegar as histórias da Copa do Mundo, você vai ver que você precisa aprender, conviver. A Belão falou com propriedade aqui, nós estamos falando de coisas importantes que foi falado aqui no programa. Você tem que saber uma Copa do Mundo para poder entender uma Copa do Mundo. Tem que ter vivido uma Copa do Mundo. Essa seleção brasileira, nós vamos ter 80% desses jogadores, 70%, jogando a próxima Copa do Mundo, tomando porrada nessa, como tomou de 90 para 94. A Copa do Mundo de 90, os jogadores saíram da Copa do Mundo execrados. Era Dunga, era não sei o quê, pipoqueiro, acabaram com o futebol e nada mais é do que o campeão de 94. Então o Brasil, para mim, é o grande favorito da próxima Copa do Mundo e aposto que o Brasil ganha. Porque esse time, tu acha que o Neymar vai cometer alguns equívocos que ele cometeu? Ele é alto nível, altíssimo nível. É um jogador totalmente diferente. E essas pancadas que ele tomou, com certeza, tá doendo, tá machucando, tá sendo... Claro. O Pelé foi chamado de míope antes da Copa do Mundo de 70. Não iam querer levar o Pelé, porque de Pelé não chegava à noite, era míope. Pô, o Pelé, caramba, entendeu? Então essas coisas vão acontecer, não pela tua pergunta. Não, tranquilo. Eu acho que o Brasil perdeu, sabe por quê? Porque acho que eu fui muito feliz assim que eu falei. Essa é a primeira Copa do Mundo do Neymar, era a segunda, mas é a primeira Copa do Mundo do Neymar. Que na primeira ele saiu muito precoce, machucou. Saiu com aquela pancada, entendeu? Então... Você no programa sempre teve esse otimismo, sempre falou, ou vai ganhar essa ou vai ganhar a próxima. Eu sou otimista, eu acho que o Brasil tem ótimas condições de ganhar a próxima Copa do Mundo, mas eu não sou tão otimista como você. Eu não sou, não garanto que a gente vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Eu espero que ganhe. Mas eu sei porque você não é otimista, porque a imprensa é muito pessimista. Não, eu não sou pessimista. Ela sempre trabalha com pessimismo. Eu não sou pessimista, mas a gente saiu muito cedo nessa Copa. Porque a imprensa não consegue, eu já falei. A gente saiu muito cedo nessa Copa do Mundo. A imprensa, ela vê um trabalho diferente de nós técnicos. Nós vemos um futebol diferente, não que vocês não conheçam. Vocês têm uma visão diferente da nossa. Vocês são críticos que são formados para isso, para críticas, para analisar. Nós somos formados para formar, para criar, para fazer time para jogar. Então as análises são totalmente distintas. Quando você fala assim que não acredita, porque se você pegar hoje aqui, 90% da imprensa vai ficar pessimista. Eu não acredito.
Eu não acredito, vou mais ou menos. Vamos ver, porque é assim que funciona, não está errado. É assim que funciona aqui no Brasil, a análise da seleção, o futebol da forma como é, entendeu? Ô, João, não conversei ainda com você sobre seleção brasileira. Você está otimista para a próxima Copa do Mundo, João? Estou, claro, sobretudo devido a um pouco daquilo de hoje ser um ninho dos ovos que vão estourar perto da outra Copa. Você vê a quantidade de jogadores jovens que nós temos, é um pouco parecido com a idade dos jogadores que pipocaram, no bom sentido, nessa Copa de agora. Sou otimista, eu concordo com o Vanderlei. Não garanto da forma que ele garante, porque o resto do mundo não vai parar. O que eu acho é o seguinte, houve um momento em que o futebol, ao contrário de que acham, o futebol do Brasil evoluiu, não. Eu acho que o futebol de lá é que foi evoluindo e vai evoluir cada vez mais. É isso que eu digo, o cuidado que nós temos que ter é de não ficar, de não perder esse bonde da história, porque a gente tem tudo para isso. Como eu acho, aí podem me execrar, eu acho que o Tite não foi a melhor escolha para você instalar uma nova maneira de se encarar o jogo. Aí é uma opinião de quem paga o ingresso. Não entendo nada, é um tipo de futebol que ele promove, um tipo de relação com os jogadores que ele promove, que não me agrada. Agora, é um direito que eu tenho, só isso. Sobretudo que, como eu digo, sou eu que pago o ingresso, sou eu que assino para ter o futebol sempre que tem todos os campeonatos. Então, só isso. Cuidado, cautela, porque eles não vão parar. Então, a gente não pode parar também. É só, não quis agredir ninguém, muito pelo contrário, eu quis jogar um estímulo aí na mesa para que aconteça isso que o Vanderlei está falando, tá? De ser uma coisa que vai desabrochar na Copa que vem. Agora, a mentalidade teria que mudar desde a CBF, porque por enquanto o dirigente da CBF está envolvido em brigas engarrafadas, um está preso, o outro está sendo processado, sabe? Como eu vi na Copa passada, papos lá na Granja, o cabelo lá, como é o nome, que era presidente? Marinho. Da Marinho. CBF. Zé Maria Marinho. Marinho. Zé Maria Isso, Marinho. tendo uma conversa em particular com o Thiago Silva. Sei lá o que ele quis implantar na cabeça do Thiago Silva, um cara que foi preso, tá, como ladrão. Então, eu acho que a estrutura começa a ser abalada desde lá de cima. Não vamos fechar os olhos e dizer, não, isso não interessa. Pode ser, para mim, com todo respeito, para mim interessa. Eu acho que você tem que começar a ter uma limpeza desde lá de cima. Porque se há uma janelinha aberta para a corrupção, é muito difícil se ter a taça, a não ser que seja roubada, como a gente fez com a Jules Rimet, que foi roubada e derretida. Deixa só... Aquilo me partiu o coração, porque é uma Copa que eu acompanhei, desde 58 eu estava lá, 54 eu estava lá, em 50 eu estava aqui. Então são 3 Copas que eu vi ali, pessoalmente. Eu vi nascer a jogada do Zagallo, de recuar, de criar, de repente, o 4-2-4. Aquilo, de repente, se transformou, durante o jogo, em 4-3-3. Da cabeça de quem? Do Zagallo. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele descobriu que aquele espaço era fundamental. Pronto, só isso. O que eu acho o seguinte, demais. O futebol está mudando, tá certo? E precisa que seja dessa forma. O governo, eu não falo que o governo tem que, nossa matéria-prima maior do mundo é o futebol. Nós temos os grandes jogadores nossos brasileiros. Cara, a CBF tem que entender o seguinte, não adianta ela convocar o Abel, o Tite, o Luxemburgo, o Roger e botar lá e dar condição à Granja Comari, que não sei o quê. Não, ela precisa fazer muito mais pelo futebol. O Brasil é muito grande.
O Brasil, você tem que criar centros de treinamento, a CBF tem que criar centros de treinamento onde você possa fazer uma seleção norte-nordeste, seleção centro-oeste, seleção sul-sudeste, de sub-17, sub-15, sub-20, para poder jogar, para desenvolver a prática de futebol, que os outros países estão fazendo. A Islândia cresceu como país, fizeram um trabalho sensacional no país, só que ela ofereceu ao futebol uma condição ímpar para poder o cara tocar o futebol lá. Eles mudaram o conceito de futebol na Islândia, bateu numa Copa do Mundo, superou a Copa do Mundo. Nós somos os melhores do mundo, atletas, profissionais de futebol. Mas será que a nossa estrutura é a melhor do mundo para se jogar futebol? Para praticar futebol? Precisa de ser revisto isso aí, entendeu? Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou deixar uma imagem e depois, Jô, eu queria a sua opinião sobre essa imagem. Chovia bastante durante a premiação e aí apareceu um guarda-chuva só para o Putin.